Que semana também, tá acontecendo de tudo com o Fluminense. Depois dessa saída do Marcelo aí repentina pra gente que viu o desentendimento dele ali com o Mano Menezes na beira do gramado e depois foi acompanhando a apuração de tudo que aconteceu, o que ele falou pro Mano Menezes, por que ele reagiu daquele jeito, o que foi dito depois no vestiário. E aí depois começou a surgir aí um monte de coisa na imprensa, um monte de gente trazendo ali coisas de bastidores, falando como que era o comportamento do Marcelo no clube ali com funcionários, com o próprio Mano Menezes. A gente viu também já algumas situações dele aí com torcedores, né? Com aqueles dois meninos, com aquele torcedor que encostou nele lá e ele ficou puto com o torcedor. A gente já viu várias coisas, mas dito isso, né? O Fluminense perde com a saída do Marcelo tecnicamente, e eu sei que o Marcelo nesse momento ele era reserva, o Diogo Barbosa vinha sendo titular ali, e fisicamente o Marcelo também não estava bem, isso é óbvio para todo mundo, mas o Marcelo é um jogador tecnicamente muito acima da média, então nessa situação complicada que a gente está, num momento ou outro ele poderia entrar e poderia contribuir. Falando isso, eu estou dando razão para o Marcelo? Não. Eu já disse aqui ontem no vídeo de ontem, inclusive queria agradecer aí você que assistiu, o vídeo de ontem teve bastante visualização, teve bastante inscrito. Se você não é inscrito também já se inscreve aqui no canal. Estou trazendo vídeos toda semana praticamente todo dia aqui sobre Fluminense. Então eu conto com você, conto com a sua participação, com a sua ajuda aí. No vídeo de ontem eu já falei, é a minha opinião, eu não dou razão para ninguém, não dou razão para o Mano Menezes, não dou razão para o Marcelo. Acho que a atitude do Marcelo, hierarquicamente, ela foi uma atitude incabível por conta dali do momento. O Fluminense precisava dele para tentar conseguir segurar o jogo ali. E ele sabe, né? Ele sabia que ele ia entrar ali para ajudar no final do jogo, né? Então, assim, a relação dele com o Mano Menezes parece que já não vinha muito boa, mas ele errou naquele momento de agir daquela maneira. Mas isso também não me faz ter aí total certeza de que o Mano Menezes também não tem a sua parcela ali. Eu também não vou nem entrar no mérito, como eu disse no vídeo de ontem, eu não estou ali nos bastidores do clube, eu não acompanho, eu não sou setorista, eu não sou jornalista, não tenho como trazer uma notícia para você que seja imparcial, né? Porque eu não tenho ali nenhuma preferência ou nenhuma rejeição por nenhum dos dois e que eu venha aqui e diga o que aconteceu. Eu não posso fazer isso porque eu não estava lá. Então, para não falar besteira, para não mudar a sua opinião, para não influenciar no que você pensa, eu prefiro nem opinar. Mas dito isso, nessa semana ruim que a gente está vivendo, nesse momento complicado aí da história do Fluminense, não por conta do Marcelo, tá, mas por conta do ano desastroso que o Fluminense está fazendo, zona de rebaixamento, a gente já está aí faltando 6 rodadas para acabar o campeonato e o Fluminense ainda está ameaçado de rebaixamento. Mesmo nessa situação complicada dessa, uma semana muito ruim, agora vem aí o Neto trazer o que, né, pode ser uma notícia, pode ser aí não sei, cara. O Neto ele é um cara muito polêmico, é um cara assim que já deu várias notícias aí meio furadas, mas a gente não pode negar que o Neto é um cara, é um ex-jogador, um cara que está na mídia, um cara que tem contato com muita gente, que muita gente tem muita rejeição por ele, mas muita gente gosta muito dele, e eu acredito que ele tenha boas fontes, ele é um cara bem relacionado apesar de tudo, e ele trouxe uma notícia aí dizendo que o John Arias está acertado com o Cruzeiro. Não é interesse, não é sondagem, não é nada disso. Ele trouxe a notícia dizendo que o Arias já está acertado com o Cruzeiro para o ano que vem. Vou colocar o vídeo para vocês aqui, mas a gente vai falar um pouco disso aí, um pouco sobre o que eu acho, quero saber também o que você pensa a respeito. Tem algumas questões aí que o Mário Bittencourt já falou também sobre a negociação do Arias, que é um jogador que a gente sabe que não vai ficar no Fluminense, tá? Não vai ficar. Se vai para o Cruzeiro, aí já é uma questão nova aí que surgiu, mas que ele não vai ficar no Fluminense, isso é certo e você já deve saber disso. Vou colocar aqui o vídeo do Neto falando e depois a gente fala um pouco sobre John Arias, sobre o Fluminense, sobre uma possível transferência. Já acertou verbalmente com o Cruzeiro. Isso mesmo, esse jogadorzaço do Fluminense, esse craque de bola, fazedor de gols, articulador, um dos melhores jogadores da posição. E que eu sei, e que ele já é jogador do Cruzeiro, hein? E que foi pedido do Fernando Diniz, aceite pelo Alexandre Matos, pelo presidente, então Arias não fica no Fluminense. Arias vai jogar no Cruzeiro a partir do ano que vem. Informação da Rádio Craque Neto. Bom, tá aí o que o Neto falou, que o Arias não vai ficar no Fluminense, a gente sabe. Na janela de transferência de meio de ano,
teve aquele problema ali entre o Arias, entre a diretoria do Fluminense. O Arias tem o desejo pessoal ali, a vontade de jogar na Europa. Surgiu uma proposta do Galatasaray, o Arias aceitou, mas o Fluminense não aceitou e o Arias ficou insatisfeito por conta disso, porque parece que tinha no entendimento do Arias ali um acordo dizendo que se o valor fosse compatível, que fosse um time da Europa, o Fluminense liberaria. O Fluminense acabou não liberando, o Mário Bittencourt, para algumas pessoas acertou, para outras errou. Para a grande maioria eles vão falar que, pensando no Fluminense, o Mário acertou. Eu penso que ele acertou, mas ainda tenho ali, talvez, não uma dúvida, mas assim, com certas ressalvas. Você tem um jogador que está insatisfeito, um funcionário de qualquer empresa, tá? Que está insatisfeito, trabalhando insatisfeito, o cara não vai render igual. E a gente viu o Arias em alguns jogos ali jogando bem abaixo, bem logo depois dessa situação, a gente viu que ele não estava rendendo tão bem assim. Não era necessariamente o Arias que o torcedor do Fluminense sabe que pode apresentar, o que ele pode apresentar em campo, não era o mesmo John Arias que a gente estava vendo. Mas dito isso, né, depois o Mário deu uma entrevista falando ali que negociaria sim o John Arias no fim do ano, mas desde que viesse uma proposta compatível financeiramente e que fosse de fora do país. Ele colocou isso como uma condicional e falou isso também ali na coletiva, de que assim, o Arias seria negociado para um time fora do Brasil. Agora surge essa notícia aí do Neto, falando que ele pode ir para o Cruzeiro, falando que ele está inclusive acertado verbalmente já com o Cruzeiro. É um time que financeiramente pode pagar um grande salário para o Arias. Tem ali o Fernando Diniz, que é um técnico que tem um bom relacionamento com o Arias, que fez um grande trabalho junto com o John Arias e que pode estar tentando costurar sim aí essa negociação. Cara, eu vou ser sincero, cara, eu não duvido que isso tenha acontecido, não duvido que o Arias possa ir para o Cruzeiro sim. Por mais que tenha aí essa negociação, essa condicional que o Mário Bittencourt colocou ali para que ele saia para outro time, para que não seja dentro do Brasil, eu não duvido que aconteça, tá? Não duvido por quê? Por conta do Fernando Diniz, por conta da condição financeira do Cruzeiro e por conta também assim que vai chegar um momento que não tem como segurar o jogador. Ele vai estar trabalhando ali insatisfeito, ele não vai render, como em alguns momentos não rendeu por estar insatisfeito, e também chega num momento que se as partes não se acertam ali, a situação fica insustentável. Para o Fluminense vai ser uma perda muito grande, seja indo para o Cruzeiro, seja indo para qualquer outro time. O Fluminense vai perder muito tecnicamente. Hoje o Fluminense ele é muito dependente de 4 jogadores, pelo menos na minha opinião. É do Fábio, que salva o Fluminense na maioria dos jogos. Eu um tempo atrás falei e penso realmente assim, tá? As defesas que o Fábio fez, elas compensam de alguma maneira todos os gols que o Germancano não fez nesse ano. Né? Assim, o que o Germancano não conseguiu render, infelizmente, o Fábio salvou o Fluminense inúmeras vezes, desde da era Diniz, agora na era também Mano Menezes. O Fábio continua sendo essencial. Outro jogador essencial é o Thiago Silva, que ainda que o Fluminense tenha conseguido pontuar sem o Thiago Silva, a gente não consegue ter a mesma segurança, a mesma confiança, a mesma consistência na defesa que tem quando o Thiago Silva está em campo. Outro jogador é o Paulo Henrique Ganso, que cria a maioria das jogadas ofensivas do Fluminense. É o cara que consegue ser diferente, consegue tirar ali um coelho da cartola. É o melhor jogador do Fluminense, na minha opinião. E outro jogador é o John Arias, que ofensivamente é o que faz o Fluminense funcionar ali pela direita. Sem esses 4 jogadores, o Fluminense não consegue 50% do desempenho que está tendo. E olha que o desempenho hoje também já não é lá essas coisas. E aí, tenho aqui a minha opinião, que é muito por conta da maneira como o Mano Menezes joga. Mas o tema aqui agora é falar do John Arias. Cara, eu não duvido que vai acontecer. Não duvido. Como eu disse, para mim, você pode não gostar do Neto, você pode achar o Neto um cara fanfarrão, um cara meio maluco. Eu também acho isso, né? A gente já viu várias informações furadas que ele deu aí, mas ele tem fontes, ele é um cara bem relacionado, ele é um cara que tem acesso, ele é um cara que tem ali como ter um networking ali para conseguir as notícias. A gente não tem como negar, um cara que está na mídia, um cara que está na televisão todo dia, que está todo dia recebendo ali convidado no programa dele. Então, cara, pode ter fundamento o que ele está falando, e por mais que nesse momento o empresário do John Arias vai negar, o Fluminense vai negar, o staff do Fluminense vai negar, a gente só vai saber a verdade quando a temporada acabar e
os destinos forem decididos ali, né? Falta 6 jogos só para acabar o Campeonato Brasileiro, então logo a gente vai saber se isso que o Neto está falando é verdade ou é uma invenção aí para poder ganhar de alguma maneira qualquer tipo de mídia, que eu acho também que ele não precisa disso, tá? O Neto, ele é um cara que já conseguiu ali o espaço dele dentro da personalidade dele, da maneira dele falar, da maneira dele se apresentar. Ele conseguiu a admiração de muita gente, conseguiu ali a rejeição de muita gente, mas é inegável que ele já tem ali na mídia o lugar dele garantido. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.